Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do nono ano de matemática, texto 5, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o poema, que diferencia-se dos demais gêneros textuais por ser geralmente escrito em versos e dividido em estrofes. Alguns poemas apresentam estrutura fixa, ou seja, obedecem a um número exato de versos, de estrofes e de rimas. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores de matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemático e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são EF09 MA13 e EF09 MA14. E os descritores são D6, D10 e D16. As habilidades referem à demonstração das relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o Teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulos e a resolução e elaboração de problemas de aplicação do Teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes. Os descritores se referem ao reconhecimento dos ângulos com mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos, utilização das relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos e a identificação da localização de números inteiros na reta numérica. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o Momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 1 é em duplas. Se desejarem, indiquem aos alunos como essa dupla será composta. Aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilhar seus conhecimentos. Durante o compartilhamento das respostas, aproveitem para observar o nível de argumentação que os alunos utilizarão para explanar suas respostas. Realizem a leitura da superdica e do enunciado da questão 2 com fluência e entonações adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Destaquem que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, desenvolve o gosto pela leitura, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência, da entonação, da dicção e da pontuação. Aproveitem para observar qual o nível de fluência leitora do aluno que fará a leitura do texto apresentado na questão 3. Como a proposta para a resolução da questão 4 também é em dupla, orientem os alunos a permanecerem com os mesmos pares já formados anteriormente. Durante o compartilhamento das respostas, observem quais alunos as compartilham espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 5. Vamos agora iniciar o Momento Planeta Matemático.
Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2 é explorar a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente transferidores. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma melhor explicação do conteúdo abordado, bem como a forma do seu manuseio. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e da compreensão deles em relação ao conteúdo abordado. Durante a correção coletiva, à medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifiquem-se de que compreenderam o conteúdo abordado. Caso seja necessário, realize intervenções específicas. Como a proposta da resolução das questões 2, 3 e 4 é coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3 é explorar matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto caprichem. Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e da compreensão sobre o conteúdo abordado. Realize intervenções apenas se for necessário. Como a proposta de resolução para as questões 2 e 3 é coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Durante a resolução das questões, é esperado que os alunos consigam respondê-las sem intervenções. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não compreenderam o conteúdo abordado, sendo necessárias intervenções específicas. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionadas a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4 é explorar matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução coletiva da questão 1, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Nesse momento, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Como a proposta para a resolução das questões 1, 2 e 3 é individual, aproveitem esse momento para observar se os alunos compreenderam o conteúdo abordado e realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 é explorar matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentive os alunos a realizarem o momento da leitura silenciosa proposta para o texto apresentado no quadro Quer Saber Mais. Para a explicação do Teorema de Tales, orientem os alunos a tomarem notas das informações. A proposta para a resolução da questão 1 é em dupla. Indiquem aos alunos como será composto os pares de acordo com os objetivos que traçarem. Realize intervenções apenas se for necessário. No momento das duplas demonstrarem como chegaram às respostas, as incentivem a se voluntariarem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indique aquelas que participarão. Esclareçam que não devem preocupar-se em errar, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Como a proposta para a resolução da questão 2 é individual,
aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e da compreensão deles em relação ao conteúdo abordado. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, realizem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Durante a realização dessa atividade, é importante que vocês passeiem pela sala de aula, observando o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. No momento proposto para os alunos demonstrarem como chegaram às respostas, incentivem a se voluntariarem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem aqueles que participarão. Esclareçam que eles não devem preocupar-se em errar, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Professoras e professores, a proposta da atividade Interventura tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade com um lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionados a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 5. Até o próximo vídeo.